Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Universidade da Madeira. Em nome do Sr. Reitor, agradeço a vossa presença e é com muita honra, claro, aberta a cerimónia de abertura do ano académico de 2016-2017 na Universidade da Madeira. Gostaria de os convidar a tomar conhecimento de como decorrerá esta sessão. Em primeiro lugar, ouviremos a intervenção do Presidente da Direção da Associação Académica da UMA, Dr. João Francisco Batista. Seguidamente, será assinado um protocolo de cooperação institucional entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a Universidade da Madeira. Após a assinatura deste protocolo, usará da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. Trancoada Gomes. A intervenção de encerramento estará a cargo do Reitor da Universidade da Madeira, professor José Carlos. Neste momento, toma a palavra o Presidente da Direção da Associação da Universidade da Madeira. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Educação, em representação da Excelência, Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo General, Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Funchal, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Sra. Administradora, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, ilustres convidados, excelentíssimos funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Assinalamos hoje o início de mais um ano académico. Começo por dar as boas-vindas aos novos estudantes, os mais recentes membros da nossa comunidade académica, que optaram por dar continuidade aos seus estudos e depositaram a sua confiança na Universidade da Madeira. A nossa universidade possui dificuldades acrescidas face à sua celeridade, juventude e dimensão. Isso representa um desafio, pois não possuímos o leque alargado de recursos humanos e equipos como outras instituições, nem estamos dotados de um corpo vasto de antigos estudantes que possa funcionar como um elemento aglutinador para a captação de novos públicos e para a promoção da academia. Acredito que são os nossos antigos estudantes funcionam como uma publicidade mais fidedigna que possamos ter. Para que ela seja eficiente, é necessário que a experiência dos estudantes tenha qualidade e, um ponto muito importante, seja dotada de efeito. A forma como a Universidade academia os seus estudantes, e também os professores e os funcionários, serve para consolidar um percurso de sucesso e uma relação duradoura. Que o estudante não defenderá a sua instituição quando foi tratado de forma exemplar e correta. Devemos compreender a necessidade de estabelecermos relações profissionais e pessoais honestas. Acredito que estamos no caminho certo e que não devemos nos desviar. Não falo de estarmos imaculados ou livres de problemas, mas reconhecemos a honestidade e o esforço dentro da academia e é importante salutar essa postura madura e construtiva que esperamos que seja sempre mantida. A Associação Académica da Universidade da Madeira tem apostado em diferentes atividades e iniciativas e acreditamos que todos esses projetos têm um propósito muito bem definido, mas com um objetivo transversal: dar a conhecer o trabalho do estudante universitário e dignificar o nome da nossa universidade. À medida que os projetos foram evoluindo, fomos identificando necessidades na comunidade estudantil que não favorecem o sucesso da mesma. O ingresso no ensino superior continua a ser um privilégio que está restrito a uma parte dos nossos jovens. Mas enquanto muitos estudantes continuam sem acesso às universidades, outros abandonam o seu curso, por motivos económicos, ainda sem concluir. Esses dois problemas têm sido alvo da atuação da Associação Académica e motivo de preocupação partilhada há poucos meses em reunião com o Ministério que tutela a nossa instituição. Quero aqui salientar as dificuldades económicas dos estudantes das respectivas famílias. No final do ano letivo transato, os resultados obtidos no inquérito realizado pela ANU concluíram que cerca de 50% dos estudantes da Universidade da Madeira admitiram sentir dificuldades económicas. Acompanhando esses dados, os números de bolseiros noticiam com 2.100 alunos,
representando 40% de todos os estudantes da nossa academia. Estas 1.100 bolsas de estudo representam as 1.100 famílias que atravessam dificuldades financeiras, revelando um problema que é transversal ao nosso país. A AUMA tem trabalhado no sentido de apoiar diretamente os estudantes através de vários projetos sociais que têm executado, a Bolsa Escolar, a Bolsa de Alimentação e o nosso recente projeto de lei. O sucesso destas atividades representa a necessidade que os nossos colegas demonstram, fruto de um sistema de ação social que continua sem atingir todos os seus propósitos. Mas as ações desenvolvidas pelos voluntários da Associação Académica também ilustram a preocupação, o espírito de entreajuda e a cooperação de diversos organismos, entidades privadas e da comunidade em geral, em crer que esta academia e os seus estudantes obtenham sucesso. Considerando a raiz social das nossas iniciativas, cada uma delas possui o objetivo de auxiliar os estudantes a nível financeiro. Assim sendo, todas as entidades que estabelecemos parcerias e acordos de cooperação para a execução do nosso plano de ação estão a contribuir para essa preciosa ajuda. Orgulhamos em estarmos associados a mais de 70 empresas e instituições que diariamente permitem a prossecução do nosso plano de atividades que, em articulação com todo o público que participa ativamente nas nossas iniciativas. Um exemplo recente foi a disponibilidade que a Assembleia Legislativa Regional demonstrou ao permitir que efetuássemos a pesquisa histórica necessária para a promoção de visitas orientadas e educativas naquele espaço singular da nossa região. Não quero, portanto, deixar de referir o nosso agradecimento por nos receber semanalmente para que possamos apresentar séculos de história e de cultura. Através das visitas educativas que promovemos no campus universitário, dos produtos orgulhosamente portugueses que estão patentes no mercado de ambos, das leituras dos livros que editamos, das visitas culturais que as atrações da herança madeirense promovem e de tantas outras propostas, todo o público tem acarinhado este projeto associativo e permitido que dezenas de jovens recebam uma formação cívica que é rica pela sua oferta diversa e pelo carinho que dão e recebem. É com orgulho que olho para a nossa associação e vejo 9 nacionalidades diferentes, com 7 idiomas, mas com uma vontade enorme em servir esta universidade e a nossa região. Uma das preocupações constantes da reitoria da Universidade da Madeira tem sido encontrar novos apoios, através de contactos de diversas empresas, para ajudar os nossos colegas. Esse esforço é de louvar e esperamos que continue. No entanto, com dois importantes pontos a serem tratados: os transportes e a oferta formativa. As companhias de transportes públicos, que muitos dos nossos estudantes utilizam, praticam preços muito elevados e existem casos que o preço mensal do passe é maior do que a prestação da companhia. Este é um problema que foi indicado há muito tempo pela ANU, mas que persiste. Parece que no próximo ano, segundo a proposta para o Orçamento do Estado, voltará o apoio, que já foi aplicado em anos anteriores, para reduzir o custo dos passos mensais de todas as universidades do país, mas que nessa altura excluía escandalosamente as regiões insulares. É importante que a Universidade partilhe dessa preocupação e nos ajude de forma ativa a atenuar esse fardo que muitas famílias têm que suportar. Infelizmente, é um apoio previsto apenas aos mais jovens, o que parece ser contrário à política de expansão que se pretende no ensino superior. No que diz respeito à oferta formativa, todos entendemos a complexidade em ajustar os nossos cursos aos interesses dos estudantes e às necessidades da região, mas considero que os benefícios futuros compensarão os esforços do presente. Dar a possibilidade aos estudantes das áreas de gestão e economia prosseguirem os seus estudos para se conhecer como nessa mesma área, planear a abertura de uma licenciatura na área do turismo e alargar o curso de medicina na Universidade da Madeira serão pontos fundamentais para a continuação do crescimento da nossa academia. Haverá muito mais a ser feito, mas ainda bem que estamos todos a trabalhar. A Academia Madeirense, caminhando para completar 3 décadas, é cada vez mais aberta a toda a comunidade, resultando num crescimento mútuo que só uma instituição como esta promove o conhecimento e a educação consegue providenciar. Cresceremos ainda mais, encontrando as virtudes e defeitos da nossa academia, trabalhando no sentido de destacar as características que nos tornam únicos e reduzindo os defeitos que nos impedem de crescer. Todos hoje aqui presentes têm uma ligação e uma função clara na nossa academia. O crescimento da Universidade da Madeira também depende do que todos nós somos capazes de contribuir, além das funções e operações regulares que temos. E esse contributo será tendencialmente maior
quanto maior for o nosso afeto por esta causa. Trabalhemos no sentido de que todos aqueles que passam por esta necessidade, ou que aqui trabalham, tenham orgulho de referir: eu estudei ou trabalho na Universidade da Madeira. No prosseguimento desta sessão, proceder-se-á à assinatura do protocolo, do qual passo a ler os considerandos. Considerando que o Parlamento Regional tem um papel fundamental na implementação e consolidação da autonomia política e administrativa da Madeira, impondo-se hoje sublinhar não só a relevância da sua competência legislativa e fiscalizadora da atividade governativa, mas também o seu relevo enquanto instituição tributária dos valores sociais e culturais da região autónoma da Madeira, que lhe cabe preservar, promover e estimular. A Universidade da Madeira, por seu turno, enquanto instituição vocacionada para a aquisição e divulgação do conhecimento, sempre foi reconhecida como um parceiro do processo de afirmação e desenvolvimento da autonomia regional, cabendo, de igual forma, inscrever e amplificar os recursos da Academia Regional no patamar do ensino e investigação de excelência. Dos laços que unem estas duas instituições, avulta um ideal partilhado da afirmação da entidade regional e da aproximação das instituições à comunidade que servem, ideal estruturante e presente na sua organização e funcionamento, que reclama hoje um relacionamento muito mais estreito entre ambas, com vista à partilha de competências e recursos numa melhoria evolutiva. Os objetivos assumidos pela Assembleia Legislativa da Madeira, que ditaram a concepção do projeto O Parlamento Mais Perto, e os projetos de promoção e divulgação da UMA, é convicção partilhada de que o intercâmbio e cooperação entre estas entidades contribuirá para um aprofundamento do conhecimento mútuo e, simultaneamente, para a aproximação da sociedade à instituição parlamentar e ao meio académico, com enriquecimento para o tecido social envolvente. Desta forma, ambas as partes celebram o presente protocolo, que será assinado pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. Tranquada Gomes, e pelo Reitor da Universidade da Madeira, Professor José Carmo. Neste momento, toma a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado, boa tarde a todos. Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, magnífico Reitor da Universidade da Madeira, meu anfitrião, Excelentíssimo Secretário Regional da Educação, em representação de Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Sr. General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Sr. Vigário-Geral, em representação de Sua Excelência Reverendíssimo Bispo do Funchal, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Administrador, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, militares e religiosas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que no dia de hoje, em representação da Assembleia Legislativa da nossa região autónoma, venho reafirmar, através da celebração de um protocolo de cooperação, o estreitamento do relacionamento institucional
que a Assembleia Legislativa Regional tem vindo a aprofundar com a Universidade da Madeira. Funcionando na sua gênese como centro de extensão universitária, rapidamente esta instituição assumiu um projeto científico e cultural próprio, tão ambicioso quanto as necessidades e aspirações regionais, e que canjeou o reconhecimento do Estado com a aprovação, em 1998, do Decreto-Lei que criou a Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira revelou-se um parceiro estratégico fundamental dos órgãos de governo próprio da região na consecução dos objetivos programáticos, o que muito tem contribuído para a afirmação e consolidação da autonomia regional. Num contexto de globalização, a excelência do conhecimento e das competências é cada vez mais um fator distintivo, um potenciador de riqueza individual e coletiva e uma ferramenta de competitividade para a economia e o desenvolvimento social e cultural. Este é o tempo das parcerias estratégicas e de aproveitar sinergias entre as diversas instituições, com vista à melhoria da qualidade de vida de todos, com especial enfoque na mobilização dos cidadãos mais jovens, a quem nos cabe incentivar e entusiasmar para a construção do nosso futuro. Neste sentido, e porque a política, na sua essência, é uma equação de poderes com o potencial de ditar e condicionar o nosso destino, estamos hoje muito empenhados em despertar a consciência de todos para a importância cívica que não se esgota na mera participação eleitoral. A experiência associativa nas universidades é um bom exemplo de união na gestão de interesses diversificados e que ilustra o funcionamento e a relevância de ter os órgãos eleitos e a faculdade de alternância. Não é desejável nem saudável um alinhamento da população em relação à função política, nem o seu desencantamento em relação às instituições e seus representantes, o que nos obriga a tomar medidas para impedir a erosão de ideais como os da democracia e do pluralismo, que são verdadeiros alicerces do nosso sistema político. Desta forma, a Assembleia Legislativa pretende ir ao encontro dos cidadãos e participar de forma mais ativa nos variados domínios da vida em sociedade, nomeadamente no que respeita ao ensino e à academia, espaços privilegiados para a divulgação do relevante papel do Parlamento. O ensino, a investigação e a cultura são aspectos incontornáveis em qualquer agenda política, pelo que é justo reconhecer o relevante papel que a UMA tem desempenhado no percurso da autonomia regional, num mundo cada vez mais complexo e em mutação constante. O acesso ao conhecimento e, sobretudo, ao conhecimento qualificado é das mais poderosas ferramentas de evolução individual e coletiva, e a existência desta universidade tem contribuído para quebrar o isolamento e dar aos madeirenses qualificações imprescindíveis aos novos desafios que hoje se colocam. Em virtude do seu escopo fundamental, a procura do saber, sempre renovada e sempre insaciável, a Universidade, bem como outras instituições de ensino, encontra-se numa posição ímpar para sentir o pulsar da comunidade. As universidades sempre foram berço de mudança, de evolução, de modernidade, de leitura e reflexão crítica das necessidades e aspirações sociais. Não devemos esquecer que a Universidade da Madeira também é tributária do processo autonómico e, nessa medida, a sua importância no futuro passa não só pelo ensino e formação, mas também pela capacidade de atração e fixação de capital humano, de tecnologia e de investigação. De certa forma, e com a celebração deste protocolo de cooperação institucional, assinalamos um novo caminho com o propósito de contribuir para a formação cultural e cívica da nossa população e da nossa comunidade académica em particular. Um compromisso na formação conjunta de cidadãos melhor preparados e focados na construção de um futuro comum para o qual somos todos convocados. Aos alunos e ao corpo docente, faço votos do maior sucesso nos objetivos letivos e pessoais que se propõem atingir
neste novo ano académico, não perdendo nunca de vista que o bem-estar e sucesso individual só assumem verdadeira importância na medida do seu contributo para o bem-estar comum e para a coesão da sociedade. Muito obrigado. Toma agora a palavra o Sr. Reitor da Universidade da Madeira. Senhor Representante da República para a Região Autónoma de Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional da Madeira. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Excelentíssimo Senhor General, Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Excelentíssimo Sr. Vigário-Geral, em representação de Sua Excelência Reverendíssimo, o Bispo de Funchal. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Sra. Administradora, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, mais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, ilustres convidados, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia e de cumprimentar os oradores precedentes, o Presidente da Associação Académica, Dr. João Francisco Batista, e o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. José Lino Tranquada Gomes. Em 2015, escolhemos como ponto alto da cerimónia de abertura do ano letivo a assinatura de um protocolo com a Associação dos Antigos Alunos da Universidade da Madeira. Esse protocolo, na respectiva adenda, previa, nomeadamente, uma redução de 10% do valor da propina nos programas de segundo e terceiro ciclos, com propinas mais elevadas, acima de 1.500 euros, para além das reduções das propinas em pós-graduações e outros cursos conferentes de grau, a analisar caso a caso. Com a assinatura desse protocolo, quisemos enfatizar a importância para a Universidade da sua ligação com os antigos alunos, procurando, nomeadamente, facilitar-lhes o acesso a formações que permitam a contínua aprendizagem ao longo da vida. A Universidade da Madeira é a universidade dos seus atuais e dos seus antigos alunos. O sucesso da UMA valoriza os seus alunos e antigos alunos. E o sucesso destes valoriza a Universidade. Neste ano, optámos por escolher como um ponto alto desta cerimónia, da abertura oficial do ano letivo, a assinatura de um protocolo com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Com a assinatura nesta cerimónia deste protocolo, com o primeiro órgão da estrutura de poder regional, pretendemos renovar a importância para a Universidade da sua ligação ao exterior e às forças representativas da Madeira, políticas, económicas, culturais, de formação e investigação. Como tenho referido várias vezes, a consolidação e a afirmação da Universidade dependem, por um lado, da sua capacidade de se internacionalizar cada vez mais e, por outro, de se assumir como um dos atores fundamentais do desenvolvimento social, cultural e económico da região. Ora, um dos vetores essenciais dessa capacidade de afirmação da Universidade reside precisamente na sua abertura ao meio envolvente, seja nas áreas da formação, seja na investigação, desenvolvimento e inovação, seja na divulgação científica ou na área cultural. E um longo caminho tem sido percorrido nesse sentido, com um estreitado da ligação às escolas, aos laboratórios e departamentos de formação e investigação regionais, às estruturas do governo regional e às câmaras, às ordens profissionais, aos clubes desportivos e às empresas e seus organismos representativos, como a CIF, com a qual, por exemplo, não só estabelecemos um importante protocolo em fevereiro de 2015, como temos concretizado ações de colaboração no âmbito de projetos conjuntos. Certamente que ainda muito há a fazer neste campo, mas é inegável que têm sido dados passos importantes nesta área. A assinatura deste protocolo também o assinala, renovando o papel essencial da Universidade no processo de afirmação e desenvolvimento da autonomia regional. Gostaria de salientar que este reconhecimento do papel da Universidade por parte da Assembleia Legislativa já vem de trás. Recordo, nomeadamente, a enorme honra que consistiu para a nossa instituição o convite que foi formulado pelo anterior Presidente da Assembleia Legislativa, Dr. José Miguel Mendonça, para que o reitor da UMA preferisse uma conferência na cerimónia da sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses,
a 1 de julho de 2014, na Vila de Porto Muniz. Na atual legislatura, a cooperação entre a Universidade e a Assembleia Legislativa tem-se estreitado ainda com a realização de ações conjuntas, como, por exemplo, as que se enquadram no âmbito das comemorações dos 40 anos da autonomia da Madeira. Este protocolo visa manter e aumentar estas colaborações, bem como dar cobertura a outras potenciais ações de índole muito diversa, incluindo a participação de dirigentes da nossa Assembleia Legislativa em palestras, conferências, seminários e outras ações de formação da UNA, de forma a transmitir e estimular os valores sociais, históricos e culturais da Madeira e do seu regime autonómico. Excelentíssimo Sr. Dr. Tancredo Gomes, muito obrigado por esta aproximação que tem mantido com a nossa instituição, que muito contribui para a nossa afirmação e influência na região. Ainda no âmbito do relacionamento com a sociedade madeirense e no desempenho do papel dinamizador da atividade cultural regional, gostaria de mencionar que o Conselho Geral, na sua última reunião, sob proposta do Conselho de Cultura, aprovou a atribuição bienal de 2 distinções, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, com vista a distinguir indivíduos e entidades, cujo mérito de atuação nas áreas culturais pareça ser reconhecido pela sua relevância para a RAN no ano anterior à sua atribuição. As primeiras distinções com a menção uma reconhecimento, homenagem à qualidade e ao empenho cultural, poderão ter lugar já em 2017. As distinções são propostas pelos membros do Conselho de Cultura e, após a sua aprovação por esse Conselho, são submetidas à consideração do Vice-Reitor com tutela da área da cultura, sujeitas à apreciação da Comissão Académica do Senado e, finalmente, à aprovação do Conselho Geral. E aproveito esta referência ao Conselho Geral, agora que está a terminar o mandato da maioria dos seus membros, para agradecer a todos os conselheiros, sem exceção, e em particular aos membros técnicos e ao Presidente do Conselho, Dr. Francisco Costa, não só todo o apoio que prestaram, como o papel fundamental que tiveram na definição das orientações a seguir pela Universidade ao longo destes 4 anos e na resolução dos problemas com que nos fomos debater. Muito obrigado. Enquanto antes igualmente sair ao Presidente da Associação Académica, Dr. João Francisco Batista, quero também agradecer toda a atividade que a Associação Académica tem desenvolvido em prol dos estudantes e da instituição, bem como toda a cooperação que tem mantido com a Reitoria, e desejar-lhe as melhores felicidades para o seu futuro académico e profissional. Gostaria ainda de desejar ao aluno Carlos Abreu, que foi eleito como novo Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, guardando apenas a respectiva tomada de posse, as maiores felicidades para o desempenho do cargo, na certeza que poderá contar com todo o nosso apoio em todas as atividades em prol da Academia. Por outro lado, não posso deixar de lamentar profundamente o desaparecimento, desde a nossa última cerimónia pública a 6 de maio, de vários antigos colegas, funcionários e personalidades que muito deram à Universidade e por quem nutríamos respeito e laços de amizade. Refiro-me concretamente ao antigo membro do nosso Conselho Geral, o professor Paquete Oliveira, aos professores aposentados da Universidade da Madeira, Dr. Zico Nunes e Margarida Falcão, e à primeira diretora dos Serviços Académicos da UNA, a engenheira Inês Bastos Machado. Aos seus familiares, a Universidade apresenta sentidas condolências, na certeza de que tudo faremos para respeitar a sua memória e seguir o seu exemplo de dedicação à instituição e à causa pública. Passando a umas breves referências a este novo ano letivo, 2016-17, o primeiro aspecto a registrar é que este se iniciou sem incidentes, dentro do que tem sido a normalidade. Terá existido uma outra cadeia em que o professor que estava previsto para lecionar a disciplina em todo de baixa média, teve que proceder à sua substituição, processo, embora sempre um certo tempo. Trata-se de situações que ocorrem em qualquer estabelecimento integral de ensino e cujo tempo de resolução ou substituição depende de muitos fatores, especificidade da matéria, causa, etc. Naturalmente, as aulas que não tenham sido lecionadas no início serão repostas atempadamente pelos professores contratados ou a contratar para a respectiva substituição. Por outro lado, neste ano organizámos de forma diferente a recepção aos novos alunos. Em vez de uma única sessão para todos os novos alunos em simultâneo, que ocorria durante cerca de 1 a 2 horas, onde os diversos responsáveis davam as informações mais importantes, resolvemos organizar um conjunto de eventos ao longo de todo um dia e início da noite. Na parte da manhã, os novos alunos foram divididos em 4 grupos mais pequenos, ficando cada um num anfiteatro, aos quais se deslocaram os responsáveis de várias áreas e serviços, bem como da Associação Académica, de modo a darem aos novos alunos as informações mais relevantes sobre os serviços e atividades da Universidade e a tirarem quaisquer dúvidas. Da parte da tarde, os alunos foram divididos pelos seus ciclos de estudos e tiveram uma reunião com o respectivo diretor do curso, tendo em vista conhecer um pouco a dinâmica do curso, os mecanismos para a resolução de problemas e dos seus direitos.
Os diretores de curso organizaram ainda uma breve visita dos seus estudantes às instalações do edifício da Penteada, onde têm lugar as aulas, após o que os guiaram até à quinta da universidade, onde decorreu um momento de convívio, com um pequeno lanche e com a atuação da Turma Delas. O objetivo, para além do convívio, foi dar a conhecer aos alunos a magnífica Quinta da Luna, com uma excelente vista, que os estudantes podem usufruir e que fica apenas a 5 minutos a pé do local onde têm as aulas. Mas que, apesar disso, muitos estudantes da universidade desconhecem a sua existência. Finalmente, à noite, com a colaboração da Associação Académica, houve uma atuação do grupo de Fatos Fatum, aberta a todos, e nomeadamente aos novos alunos e aos seus familiares, aqui neste magnífico edifício do Colégio dos Jesuítas. Haverá certamente aspectos a melhorar, mas penso que foi uma excelente iniciativa. E aproveito para agradecer à Pró-Reitora para a qualidade da professora Custódia do Monte e aos professores Eduardo Matos e Elcia Alcione, que organizaram este evento de recepção, bem como a todos os diretores de curso, responsáveis pelos serviços, professores e funcionários que participaram na sua realização, bem como à Turma Delas e ao Fatum e à Associação Académica da Universidade da Madeira. Em termos de apoio aos estudantes, este ano mantivemos todas as medidas, nomeadamente o Fundo de Apoio de Emergência, onde a UNA disponibiliza 40 mil euros para o pagamento das propinas de alunos com dificuldades financeiras, mas que já não têm acesso à Bolsa de Ação Social. Por sua vez, o número de bolsas de empresas, em que cada bolsa suporta analogamente o equivalente às propinas de um aluno, passou de 37 em 2015-16 para 45 em 2016-17. E não quero mais recordar para o registro público o nome das entidades que estão a apoiar os nossos alunos, passo a citar. Empresa A5 nos apoia com 15 bolsas. Grupo AFA, 3 bolsas. Empresa Blanqui, 15 bolsas. Delegação da Madeira Vermelha Portuguesa, 3 bolsas. Empresa Eutelsat, 4 bolsas. Grupo Desportivo Nacional, 3 bolsas. E Grupo Sousa, 2 bolsas. Bem como a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que apoia este programa, angariando empresas para a concessão de bolsas. No que concerne à entrada de novos alunos no âmbito do Concurso Nacional de Acesso para os primeiros ciclos de estudo, as licenciaturas, o número de convocados da primeira fase situa-se abaixo do ano letivo passado, mas dentro da média dos últimos 5 anos. Após as 3 fases do concurso, preenchemos cerca de 82,5% das vagas convocadas a concurso, o que, embora não nos satisfaça, está de acordo com o que tem sido usual na instituição. No capítulo da nova oferta formativa, a assinalar que foi aberto um novo mestrado de Design de Espaços, que a oferta de pós-graduações deverá manter-se ou crescer em relação ao ano passado, com uma nova pós-graduação em colaboração com o ISCTE, e que foi submetido para a acreditação do mestrado em Design Média Interativos. Em relação aos novos cursos técnicos superiores profissionais, voltámos a abrir uma nova edição dos 4 cursos que tínhamos oferecido no ano passado, esperando que no próximo ano se possa alargar e diversificar um pouco a oferta. Em particular, o protocolo que estabelecemos este ano com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo deverá permitir-nos lançar alguns cursos com interesse para a área da hotelaria e do turismo. Ainda na área do turismo, procuramos criar um consórcio constituído pela UMA, a ACIF, a Direção-Geral do Turismo e a Associação de Promoção da Madeira e submetemos para financiamento um projeto envolvendo 3 vertentes: monitorização no âmbito do Observatório do Turismo, investigação e formação. A sua aprovação permite-nos já contratar os recursos humanos altamente qualificados, que tornarão possível que no futuro venham a ser acionados na UNA todos os níveis de estudos superiores relevantes na área, desde os testes às licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Finalmente, umas breves palavras sobre os contactos que têm existido com a tutela, com vista ao planeamento do ensino superior a médio prazo até ao fim da legislatura. Em julho deste ano foi assinado um contrato entre as universidades públicas portuguesas e o governo, do qual saliento os seguintes aspectos. Embora não exista o aumento do financiamento que era previsto no início deste ano 2016, garante-se que as dotações orçamentais não serão inferiores às deste ano, a crescida dos montantes correspondentes aos aumentos dos encargos salariais, bem como de outros aumentos decorrentes de medidas legislativas com impactos financeiros. Os orçamentos das universidades não estarão sujeitos a cativações. As universidades poderão proceder a contratações, desde que estas não impliquem um aumento do valor total das remunerações em relação ao maior valor anual desde 2013. Por sua vez, as universidades comprometem-se a não solicitar qualquer reforço orçamental, salvo a ocorrência de circunstâncias excepcionais e imprevistas, sendo eventuais situações de desequilíbrio financeiro, geridas num quadro de um mecanismo de entreajuda e coesão entre as mesmas universidades. Diante de todos os aspectos, referi ainda,
medidas previstas de apoio e estímulo ao emprego científico, com vista à contratação de pelo menos 2.200 investigadores até 2019. O suporte de pelo menos 50% dos encargos salariais, com a contratação pelas universidades de 600 novos docentes, diante daqueles a que se acabou de referir. Fundos de apoio para o desenvolvimento de territórios no interior, regiões de baixa densidade demográfica e regiões autónomas, orientados para as universidades. Promoção de laboratórios colaborativos. Medidas de racionalização, desburocratização e modernização do sistema de ensino superior no âmbito do Simplex 2017. Iniciativas para a consolidação da autonomia universitária que visem afastar alguns constrangimentos existentes. Comprometendo as universidades a tomar medidas visando alargar a prática de atividades de investigação a todos os seus alunos, reduzir o abandono e o insucesso escolar, crescer a formação pós-graduada, nomeadamente para cidadãos com mais de 23 anos, aumentar as receitas próprias, estabelecer parcerias de laboratórios colaborativos com o tecido produtivo, aumentar o emprego científico e reduzir o recurso a bolsas de pós-graduação após 3 anos de trabalho pós-doutorado, e implementar a Política Nacional de Ciência Aberta. Prevê-se ainda a possibilidade de apoio ao reforço da planificação e desenvolvimento científico no domínio da saúde, no âmbito de estruturas de colaboração entre os centros hospitalares e as unidades de investigação e ensino, como os chamados centros académicos clínicos. Tal possibilidade deve ser explorada com vista ao desenvolvimento do nosso ciclo básico de medicina. De qualquer forma, o modo como são implementadas as diversas medidas e promessas ainda não é claro. Eu que julgamos ser prematuro estar aqui a analisá-las mais em pormenor. Em termos orçamentários, o orçamento da Universidade da Madeira dos seus serviços de ação social para 2017 ronda os 17,5 milhões de euros, dos quais apenas cerca de 11 milhões e meio da dotação do Orçamento de Estado. Embora o facto de não haver redução do Orçamento de Estado, nem cativações, constitua uma inversão positiva da política governamental para o setor, a verba que nos é atribuída está longe de nos satisfazer. Não pretendemos favores, mas achamos que o Orçamento de Estado deve cobrir uma certa percentagem do custo de formação dos alunos e que nesses cálculos devem estar em linha de conta com o facto de que o custo de formação dos nossos alunos é superior ao da maioria das universidades, uma vez que, pela sua dimensão, não permite ganhos de escala. A creche que uma, tal como a Universidade dos Açores, não está a ter acesso aos fundos regionais em algumas áreas, ao contrário do que se passa com a maioria das universidades do continente. Tal é o caso, nomeadamente, dos fundos de apoio à internacionalização. Ora, é fundamental que aumentemos a divulgação da UMA, por exemplo, para a captação de estudantes internacionais. Assim, tal como recentemente acabou por também ser feito com o Algarve, que não tinha acesso a estes fundos, é necessário que sejam abertos programas de apoio à internacionalização, aos quais a Universidade da Madeira se possa candidatar. Uma coisa é certa, temos de prosseguir o nosso caminho na senda da internacionalização e do desenvolvimento da região. Temos de melhorar a nossa organização e controle da qualidade, temos que aumentar a investigação e alargar a oferta formativa, nomeadamente a formação pós-graduada e a oferta inicial dos novos cursos de caráter comunitário. Mas todos juntos devemos vencer estes desafios. Muito obrigado. És-nos chegados ao final da cerimónia, em nome do Sr. Reitor, declaro encerrada esta sessão. Minhas senhoras e meus senhores, no Pacto dos Estudantes, poderão desfrutar de um vinho, Madeira de Honra, ao som da tona universitária. Muito obrigada.